Bem, bom dia a todos, bom dia para quem nos assiste via internet. Em nome do Comitê Gestor da Internet do Brasil, do NIC-BR, nós damos as boas-vindas aos participantes do GTS 16 São Leopoldo, Grupo Trabalho de Segurança em Redes do Comitê Gestor da Internet no Brasil. Então, eu sou Adriano Cancian, do meu lado aqui o Frederico Neves e o Rubens Kiel. Nós vamos iniciar nossas sessões de hoje apresentando o Luiz Gustavo Barbato, o Marilson Pegoraro e o Rafael Dreher, da Dell. Eles vão fazer uma apresentação que é Secure Application Development for Enterprise, Practical Real World Tips. Gostaria de informar que, para aqueles que estão assistindo via internet, a interação poderá ser feita através de várias formas, através de e-mail, através de chat room Jabber e através de mensagens no Twitter. As informações de interação estão disponíveis no site gts.nic.br e esta apresentação também está disponível em ftp.registro.br. Então, por favor, Luiz Gustavo, Maurício e Rafael. Oi. Bom dia a todos, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado ao pessoal do NIC, pessoal do Registro, Unicinos, por patrocinar e promover esse evento. Nós três aqui, eu sou o Maurício Pegoraro, ao meu lado o Rafael e o Gustavo. Nós somos da Dell, somos do time de segurança da informação, segurança de TI da Dell. Nós somos baseados aqui na Dell Brasil, em Porto Alegre. E o que a gente vai falar hoje, basicamente, um pouco do que a gente faz em termos de segurança de aplicações e como a gente trabalha segurança dentro da Dell. Vocês podem fazer perguntas, podem nos interromper. Eu vou começar falando com uma introdução, dando o nosso histórico, e depois o Gustavo e o Rafael vão falar, vamos dizer assim, do grosso do nosso trabalho, que é em cima de SDLC e segurança de aplicação, tá? Aqui a gente tem a nossa agenda, apresentar quem nós somos, como a gente construiu o nosso SDLC e como é que ele funciona hoje. Quem nós somos? O nosso time de segurança, ele é baseado, ele é uma diretoria que tem basicamente 6 caixinhas dentro da Dell. Nós temos o pessoal de compliance, pessoal de forense, pessoal de identity management, que basicamente é quem trabalha com as políticas de usuário, senha e toda a parte de controle de usuários. Seja qualquer usuário que vocês criarem na Dell, seja como customer, seja como funcionário interno, passa pelo trabalho de segurança desse pessoal da identity management. Nós temos o pessoal de engineering, que é quem mete a mão na massa, quem precisa configurar firewall, quem precisa fazer qualquer trabalho que seja efetivamente nesse de uma ação em algum equipamento. E tem o pessoal de incident management e assurance, incident response, perdão, e assurance, que é quem faz teste de penetração, esse tipo de coisa. E nós somos do time de security consulting. Nosso time basicamente ele é a porta de entrada dentro da Dell para qualquer trabalho de segurança. Os nossos clientes, e uma coisa que é importante deixar bem claro, nossos clientes são clientes internos. A gente trabalha para todas as organizações da Dell. E o nosso time, o nosso time de security consulting, ele é um time global. Nós temos pessoas no Brasil, nós temos pessoas nos Estados Unidos, somos 3 no Brasil, 5 nos Estados Unidos, 3 na Índia e 1 na Malásia. Então, o nosso time ele não é 24/7, a gente não trabalha 24/7, mas a gente tem a capacidade de atender requests da Dell a qualquer hora do dia, porque a gente sempre tem alguém trabalhando no nosso time. Então, o nosso time ele é composto de pessoas bastante talentosas assim, ao redor do mundo. Então, um comentário que a gente sempre, como qualquer outra empresa, às vezes tem dificuldades de reter os nossos funcionários, né?
A gente tem gente especializada em praticamente todas as áreas, em banco de dados, aplicação e segurança de infraestrutura também. Eu, por exemplo, eu nasci e me criei trabalhando em segurança da informação, começando pelo básico, né, que a gente sempre começa, que é a parte de infraestrutura e redes. Volta um pouquinho. O que mais tem aqui de importante? Como é que a gente se organiza? A gente tem reuniões semanais de equipe. A gente tem um gerente, nossa diretoria fica em Austin, né, nos Estados Unidos. E entre ações que a gente faz, a gente tem treinamentos internos, né, e a gente procura, ali falo do CISP, né, mas a gente procura organizar grupos de estudos internos de acordo com a necessidade que surge. Né. Adiante. Então agora o que a gente vai começar a falar basicamente é o nosso SDLC, a parte de segurança de aplicação, como é que a gente trabalha, como é que a gente construiu ele. A Dell é uma empresa, como outras empresas grandes, que a gente tem muita política interna. Tudo que a gente faz, a gente trabalha atado, direcionado às políticas da Dell. Então, surgiu uma necessidade, 4, 5 anos atrás, de ter um software development lifecycle que fosse amarrado às políticas da Dell. Então, o que aconteceu? O SDLC, na verdade, ele não é o time de segurança não é o proprietário do SDLC na Dell, ele é uma coisa que é cross-domain, cross-organization, né? Então, várias organizações trabalham na construção do SDLC. E o que aconteceu há 5 anos atrás foi uma completa reorganização desse processo. Como é que a gente, em termos de segurança, como é que a gente fez isso? A gente contou e trabalhou muito com os developers da Dell, e os developers chaves, os caras que podiam realmente ser convencedores e trabalhar dentro que um SDLC era importante dentro da Dell. O CIO da Dell sabia da necessidade, ele foi um sponsor, né, do SDLC e da própria parte de segurança. E a gente trabalha, a Dell trabalha com a revisão do SDLC, a cada 2 anos a gente revê o processo. Né? Pode passar. Como a gente construiu o SDLC? Um apoio importante que teve, e aí os guris ali vão falar mais também, a gente teve um apoio bem importante da Microsoft. O Michael Howard foi um cara que foi dentro da Dell explicar o SDLC da Microsoft e trabalhar conforme ajudar como a gente poderia construir, né? A gente trabalha várias outras formas de todo funcionário que entra, que principalmente programmer que entra dentro da Dell para trabalhar, ele tem alguns cursos mandatórios que são de desenvolvimento seguro. Se não me engano, são 10, aqui fala 10, mas eu tinha entre 10 e 12 cursos, né, que explica desde o básico, né, que é aquela coisa, tu não pode compartilhar a tua senha, até como fazer uma programação segura, né. Então, são cursos online de 30 minutos que ajudam nessa orientação. Nós temos todo o nosso processo de desenvolvimento, e o processo de desenvolvimento seguro ele é documentado. A gente tem portais internos, que tem, além de auxílio para nós, tem a nossa biblioteca, tem também um self-service, vamos dizer assim, do usuário. O usuário que tem alguma dúvida de desenvolvimento seguro, ele não precisa necessariamente nos engajar formalmente através do nosso processo e ser cobrado disso. Ele pode ir lá e buscar a informação que ele quer. Né? A gente tem uma knowledge base bem grande em relação a isso. Uma coisa também que a gente trabalha bastante, que a gente tem aqui em Porto Alegre, o Gustavo é um dos líderes, é o Security User Groups, que é basicamente juntar pessoas interessadas em segurança para conversar dentro da organização. E tem as COPs, as Communities of Practice, né, que dentro da Dell a gente tem N, tem de Agile, tem de programação segura, tem de banco de dados, tem de teste, essas são as que eu lembro.
Uma outra coisa importante que fez e faz o nosso SDLC funcionar dentro da empresa é que a gente tem parcerias internas. A gente tem pessoas que são e grupos que são bastante ligados. A gente tem alianças estratégicas dentro de vários grupos. Aqui vocês veem uma lista, por exemplo, do pessoal de Privacy e Legal. A gente trabalha muito forte a parte de contratos, a parte de revisão de segurança, não só na prática, mas também quando a Dell tem um contractor ou a Dell faz um desenvolvimento externalizado, esse provider, esse fornecedor, ele tem que ser compliant, ele tem que agir de acordo com as políticas da Dell. Então, nesse ponto é que a pessoal de Legal e Privacy nos ajuda, e internamente também. E um trabalho que o pessoal de Privacy teve bastante foi em relação à União Europeia. A União Europeia tem diversas leis de privacy, cada país praticamente tem a sua, né? Então é diferente dos Estados Unidos, é diferente do Brasil. O que mais? Em todas as organizações a gente tem, dentro da Dell basicamente tem 3 grandes organizações, que é IT, Services e Product Group. Nós somos do Dell IT, vamos dizer, a segurança da informação ela é considerada dentro do Dell IT, dentro da Information Technology. Mas os outros grupos Services e PD, a gente tem aliados e a gente consegue vender o nosso SDLC. Depois vocês vão ver quando o Gustavo e o Rafael falaram que eles seguem o SDLC que a gente fez, não com os mesmos checkpoints, mas eles seguem o SDLC. Pode passar. E o SDLC ele veio o SDLC veio endereçar alguns problemas que a gente tinha. Nós, como toda grande empresa, a gente sempre teve uma grande dificuldade do básico, de ter um standard, por exemplo, de uma estação de desenvolvimento para um developer. Então, a gente tem vários tipos de estações de desenvolvimento, com todo tipo de linguagem de programação que vocês podem imaginar. Então, o SDLC, da maneira que ele foi construído, ele não é atado a nenhuma tecnologia. Ele é atado a processos e a policies, e a políticas. Então, o que a gente veio tentar endereçar com o SDLC é como o desenvolvimento e como se tem um software de qualidade no fim, independente do environment, independente do ambiente de desenvolvimento que se tem. Agora, então, passar a palavra para o Gustavo. Ele vai falar como o nosso SDLC funciona e como a gente endereça dentro da Dell. Olá. Bom dia, pessoal. Como sempre, vou dar trabalho para o pessoal que filma. Desde quando eu comecei a trabalhar com segurança de software, deve fazer aqui mais ou menos uns 6 anos, desde quando eu comecei a fazer o doutorado, fazer pesquisa em relação a isso daí, eu vinha trabalhando bastante com controles técnicos, né? Como procurar falhas em aplicação, fazer teste de penetração em aplicação e resolver problemas pontuais. De certa forma, isso é bastante interessante para ambientes pequenos, você consegue controlar e contornar e resolver os problemas. Mas, por exemplo, quando eu mudei para o ambiente, comecei a trabalhar na Dell faz 1 ano, a Dell, para mim, durante esse 1 ano, foi a maior escola que eu tive em segurança de software. Os desafios são grandes. Eu nunca imaginei a complexidade de uma empresa, a princípio, para vender computador. A gente tem em torno assim, de funcionários da Dell, mais de 5.000 desenvolvedores espalhados pelo mundo inteiro. Em torno, mais ou menos, de 2.000 a 3.000 aplicações, desde coisas que você instala no notebook até sistema de gestão, que é tudo desenvolvido, praticamente quase tudo desenvolvido dentro da Dell. Então, a complexidade de você gerir esse desenvolvimento, fazer esse processo, esse é o grande desafio, né? Já trabalhei com desenvolvimento de coisas pequenas, já fiz consultoria externa para ajudar o pessoal a resolver. Isso é uma coisa bem tranquila de você prover uma solução. Agora, quando você entra num ambiente corporativo do tamanho que a Dell, por exemplo, que você tem que lidar com culturas. Tá? Tem um estudo que eu vou iniciar esse ano que vem para mostrar que a minha ideia é provar algumas teorias relacionadas ao perfil do país, da cultura do país com relação ao código que a pessoa escreve. E com as análises eu vou conseguir chegar a algumas conclusões para fazer um processo adaptativo, né?
Então, ou seja, a gente trabalha com desenvolvedores espalhados pelo mundo inteiro, horários diferentes de trabalho, né? O pessoal, como o Maurício comentou, desenvolvendo com linguagem de programação das diversas que tem, arquiteturas, frameworks diferentes, IDEs de programação diferentes, ou seja, não tem como a gente aplicar um controle único técnico. A gente tem que trabalhar de maneira processual, de maneira estratégica, ou seja, o que a gente trabalha na Dell, no ciclo de desenvolvimento da Dell, é exatamente de maneira estratégica. Uma coisa de experiência que faz o ciclo de desenvolvimento funcionar, não da maneira que a gente gostaria, que a gente sabe que trabalhar com segurança não é uma coisa fácil, mas uma coisa que nos suporta é o que o Maurício comentou. A gente tem um apoio muito grande desde os vice-presidentes da área, dos diretores, assim por diante, para o pessoal seguir o processo. Tá? Começa por aí. Não adianta você colocar um processo de desenvolvimento, se chegar um desenvolvedor para vocês e falar, eu não quero corrigir isso, e você não ter uma retaguarda, alguém que chega e consiga fazer com que as pessoas corrijam os problemas. Isso não funciona. Então, o processo que a gente trabalha, basicamente, como é que o Maurício comentou, nós somos em 12 profissionais nesse segmento para tratar essa complexidade. Né? É um grande desafio, A gente fica solicitando mais pessoas para trabalhar, a gente fica solicitando, mas não estamos conseguindo justificar isso. Então, a gente tem que trabalhar de maneira, assim, com base no tipo de aplicação que a gente vai trabalhar. A primeira coisa é fazer uma gestão de risco de uma aplicação. A gente tem uma ferramenta que a gente trabalha chamada GCRM, onde seja, geralmente, por exemplo, no início do processo, um gerente de projeto acessa uma ferramenta que é desenvolvida pela Dell mesmo, que a gente colocou algumas perguntas que para a gente são importantes, para a gente poder fazer o quê? Para a gente poder classificar o risco da aplicação, para que depois a gente consiga priorizar os nossos esforços. Então o pessoal chega, começa a preencher com várias perguntas, por exemplo, do tipo, a que tipo de dado que a aplicação lida, que, por exemplo, isso é uma informação bastante importante. Dentro da Dell, a gente tem um padrão de classificação de dados, que todos os dados da Dell são classificados de altamente restrito, uso interno e público. A partir dessa classificação de dados, a gente consegue colocar controles. Por exemplo, se o dado é público, por exemplo, não há necessidade de criptografar um dado em banco de dados, porque se ele é público, então não justifica. Ou seja, esse é um dos exemplos, tem vários controles. Então, a partir dessa análise que o pessoal preenche, a gente consegue ver que tipo de dado que o pessoal está tratando, quais são as fronteiras de uma aplicação, por exemplo, se ela é de uso externo, se ela é via internet e publicamente acessível, por exemplo, então o risco dessa aplicação é maior. Se tem comunicação com o parceiro, se não tem, sistema legado, se não tem, então todas essas informações a gente consegue coletar numa fase inicial. Aí nisso a gente aloca um profissional de segurança para fazer o quê? Para fazer o acompanhamento de todo o processo. Uma primeira fase, que o Maurício comentou do ciclo de desenvolvimento, foi baseado bem no ciclo da Microsoft. A gente colocou alguns checkpoints que a gente achou interessante, e uma análise também em outros padrões, que, por exemplo, tem uma fase de inicial, o pessoal nos aloca, a gente senta para conversar, ou por telefone, ou que seja, ou se for no Brasil mesmo, a gente senta numa sala para conversar, a gente faz a análise de antes da aplicação começar a funcionar. Ou seja, a gente senta numa reunião, todo mundo envolvido, e vê os requisitos, né, tem um documento chamado BRD, que tem os requisitos do negócio, a gente analisa os requisitos da aplicação, bate com aquela ferramenta de gestão de risco, para ver o seguinte, quais são os controles que a pessoa precisa colocar naquela aplicação, qual é o processo que ela tem que seguir. Isso eu estou falando na análise inicial. A gente coloca as regras bem no início que o pessoal precisa seguir. Depois disso, por exemplo, tem uma fase que a gente já entra na fase de arquitetura. É uma segunda fase. Numa fase de arquitetura é onde a gente faz o quê? A gente pega aquela aplicação e ajuda o pessoal até fazer o design daquela aplicação. Se vai dividir, por exemplo, se vai ter lá um servidor de aplicação junto com um servidor web, se vai segmentar, se não vai ter comunicação, como vai ser a comunicação, se é interessante fazer um single sign-on, se não é, a gente aloca o pessoal de gerenciamento de identidades, que o Maurício comentou, ou seja, a gente dita as regras de segurança na aplicação, ou seja, no ponto de vista de arquitetura, a gente começa do início, tentando construir ela. Eu estou falando para vocês no mundo real, depois eu vou mostrar os problemas, tá? Isso seria o perfeito. A gente monta a arquitetura da aplicação. Depois disso, por exemplo, o pessoal começa a fazer o quê? A parte de implementação. A parte de implementação, a gente fez um trabalho proativo, que o Maurício comentou, que é o trabalho de educação e treinamento. Todo funcionário que entra na Dell, de desenvolvedor, tem vários cursos online que o pessoal tem que cumprir anualmente, e um deles, ou mais de um deles, eles são referentes ao programação segura. Então, se alguém chegar para um desenvolvedor e falar que não tem noção nenhuma, isso é mentira, o cara está virando uma polícia Dell, o cara concordou em ter feito um treinamento. Todo mundo faz isso. Isso é treinamento online. Além disso, como o Maurício comentou, a gente tem um Security Users Groups,
A gente faz o quê? A gente faz apresentações pessoais para o pessoal. Coloca como a gente está fazendo aqui, mostra o pessoal e junta os desenvolvedores. Só que esse negócio não tem a gente não obriga o pessoal a fazer. É um ambiente, a gente tenta trazer, tenta ser persuasivo para trazer o pessoal para trabalhar com a gente, para tentar gostar de segurança. Então isso, o pessoal já entra, e depois desse processo, quando o pessoal começa a implementar, uma coisa que é bastante importante, que ajuda, assim, não é o fator mais importante, mas é um fator chave, que é a integração que a gente tem com ferramentas que fazem análise de código automático. Ou seja, não somos nós, profissionais de segurança, responsáveis por fazer análise de código. Tá? A gente faz o quê? Os desenvolvedores são treinados a usar uma ferramenta que é integrada junto na IDE de desenvolvimento, que todo mundo passa essa ferramenta de código em todos os códigos. E o relatório dela, ou seja, o resultado daquela ferramenta, a gente faz o quê? A priorização para fazer o conserto. Ou seja, a gente divide os defeitos de código em defeito crítico, alto, médio, baixo, e de acordo com a nossa política, a gente sabe que tipo de issue ou de defeito que o desenvolvedor tem que corrigir em qual momento. Ou seja, coisas críticas, por exemplo, eles são obrigados a corrigir. Por que são obrigados? Porque nós somos responsáveis por dar a aprovação de uma aplicação ir para produção ou não ir para produção, dentro do ciclo de desenvolvimento. Nosso time vem para a gente, se a gente não dá um ok de alguma coisa, por exemplo, a aplicação não pode ir para produção, porque faz parte do nosso processo. Então, ou seja, qual o suporte que a gente dá nesse momento? O suporte que a gente dá nesse momento é com relação, por exemplo, a 2 pontos principais. Primeiro, análise de falso positivo. Várias ferramentas, isso é fortemente conhecido, que as ferramentas também geram falso positivo. Os desenvolvedores vêm tentar argumentar com a gente. Ó, por que isso não é? Tá vendo, tem um outro controle, pode ser um falso positivo. A gente senta e faz análise de código junto com o pessoal para ver se realmente é um falso positivo, se não é, e prover solução. A gente provê solução. Uma das soluções que a gente tenta prover para o pessoal o máximo possível, que isso é uma coisa que eu defendo fortemente também como profissional, é a questão de a gente usar frameworks e APIs, o que seja, para tentar o máximo possível tirar a responsabilidade de programação segura do programador e trazer isso para os frameworks. Tá? Por que isso? Porque já desenvolver código de qualidade já é uma coisa complicada. Você pode contar na mão aí quais desenvolvedores conseguem desenvolver o código. Agora, se colocar desenvolver código de maneira segura, isso é quase como uma utopia. Ou seja, o que a gente faz? Traz a responsabilidade para o framework. Sabe? Chega para o desenvolvedor, para você mandar um dado para o usuário, por exemplo, tem que usar essa função lá, HTML encode, o que seja, para fazer codificação de dados para ir. Para você receber o dado, por exemplo, construir uma string SQL, no banco tem esse método de fazer. Ou seja, a gente joga essa responsabilidade para onde? Para o framework e instrui os desenvolvedores a usarem esse framework de desenvolvimento. Essa é uma parte chave do nosso processo. Tá? Então, esses são os controles que a gente faz na parte de implementação. Além disso, a gente passa uma parte, por exemplo, de teste, que é uma coisa que a gente vem trabalhando com o pessoal. Para tentar isso, é uma coisa que está em fase de desenvolvimento e pesquisa que a gente faz na Dell, para passar alguns tipos de teste de segurança, por exemplo, para a equipe de teste desenvolver. Eles fazem todo o teste funcional que tem nas aplicações, que seja, mas alguns testes específicos de segurança. Além da revisão de código que é feita automática, depois vai para a fase de teste, o pessoal fazer alguns testes que pode pegar algumas vulnerabilidades que uma revisão de código automática não pega. Tem situações que não pega. Ou seja, o pessoal tem que fazer uma verificação. Algo do tipo que não pega uma revisão de código automático, por exemplo, problema de lógica de negócio não pega, tá? Problemas de autorização não pega, para saber qual o perfil do usuário pode acessar outra coisa que não pega, não tem como pegar isso daí, porque isso é uma regra definida fora. O código pode estar perfeito, pode ter problema de autorização, sim, e a gente pode listar várias outras. Algumas coisas desse tipo já são cobertas nos testes funcionais da equipe de teste. Ou seja, a gente consegue inserir outros pontos para tentar subverter o código. Né? Ou seja, então isso faz na equipe uma coisa que a gente está tentando trabalhar para tentar amadurecer isso, fazendo parcerias. O importante é o seguinte, para a gente poder funcionar as coisas numa empresa, a gente tem que gerar parcerias. A gente vem tentando gerar parcerias com a equipe de teste, que as pessoas que são cabeça, as pessoas que são responsáveis por teste na área, porque como o Maurício comentou, são pessoas influentes. Se você pegar as pessoas-chave numa empresa e tentar trazer ela para o seu lado para trabalhar com vocês, essas pessoas têm a capacidade de influenciar o time. Além de questão de gerência, tá? Não estou falando de vir de cima para baixo, estou falando de uma abordagem bottom-up. Você pega as pessoas-chave, elas conseguem influenciar o time de fazer as coisas de maneira correta. Então tem a fase de teste que a gente está trabalhando. E além disso, o que tem também assim, tem a fase... Isso não quer dizer, se o pessoal não faz teste de segurança, não quer dizer que não faz. Faz uma parte que a gente chama de... Tem uns testes de penetração que são feitos na aplicação.
Mas os testes de penetração, que a gente sabe, são testes custosos. Então, a gente tem que selecionar quais são os tipos de aplicação, com base naquela análise que a gente fez antes, que vão ser submetidos a um teste de penetração. Ou seja, todas as aplicações, por exemplo, que são expostas à internet, por exemplo, isso tem que passar. Aplicações que lidam com dados sensíveis. A ferramenta dá uma informação, um subsídio para a gente poder decidir esse modelo. Mas uma coisa que é bastante importante é que o Maurício comentou, nós somos profissionais meio que generalistas, que atuam em várias áreas diferentes de segurança, então a gente consegue analisar um contexto e, por conhecimento, ter um feeling de saber se aquela aplicação precisa ou não passar por um teste de penetração, ou seja, fora do nosso processo. Fora das aplicações que são obrigadas a passar por um teste de penetração, a gente pode pegar uma aplicação específica e alocar um pessoal para fazer um teste. Então, isso é uma das nossas atividades. A gente tenta colocar isso, tudo que a gente está comentando aqui, são checkpoints que a gente acha interessante para colocar em cada fase. Ou seja, se pegar um ciclo vendo cada fase, a gente consegue colocar alguma coisa. Agora, para resumir, para o Rafael comentou de tempo aí, eu falo muito. Tá tranquilo então. Então, ou seja, isso eu falo para vocês, pessoal, é um mundo perfeito, que a gente faz, a gente tem apoio, ou seja, mas isso na verdade isso às vezes não acontece em algumas situações. Não acontece em uma situação que a gente sabe, é sabido que pressão de mercado, tá, interno, não estou falando que a Dell não desenvolve para fora, desenvolve internamente, mas tem que fazer colocar uma aplicação em produção, não tem tempo. Às vezes, por exemplo, acontece, o profissional a equipe acaba nos alocando no projeto, engajando a gente no projeto tarde e não no início. Então, chega no momento, a gente pega apesar da política da Dell estar dizendo que tem que ser alocado no início, acaba não acontecendo isso na prática, em algumas situações. Aí chega uma determinada parte do projeto, aí chega a gente para analisar, opa, peraí, tem que fazer um monte de coisa que deveria ser feito no início e não fez, então tem esse dilema. Então, em algumas situações, a gente está atrelado à aplicação aonde? A gestão de risco corporativa. Por quê? Tem determinadas situações, que isso é sabido, ou seja, não tem como a gente fazer a aplicação perfeita, e é por isso que várias aplicações saem para o mercado com vulnerabilidade, ou seja, às vezes é sabido, a gente fazer uma gestão de risco e assumir o risco de certos problemas que tem. Né? Para esse tipo de lixo, de defeito de código, por exemplo, a gente pode assumir o risco, porque ele é baixo, vamos colocar em produção, a gente coloca no momento de gestão de risco, a gente tem um board, que a gente faz parte também, que é um DSERB, que a gente chama de um board. O board master tem na Dell, que faz a gestão de risco e de gerenciamento de exceções, que chega, por exemplo, para esse ponto, vamos assumir o risco. Então, tem várias pessoas que vão assumir o risco. Tem determinadas situações que a gente, como profissionais, consultores de segurança, a gente não pode assumir risco. O negócio é tão grave que a gente fala, essa aplicação, eu, como Gustavo, não vou aceitar essa produção. Mas tem a pressão que tem da equipe. Não vai, a gente é reticente, a gente bate a cabeça, eu não vou aceitar. E joga com o comitê. Tem situações que isso tem que ser escalado a nível de executivo. Né, que a gente tem, por exemplo, um SON, que é o Statement of Non-Compliance. O que acontece com isso? Tem que chegar ao nível executivo, fala, esse problema é tão grave que na gente de segurança a gente não vai assumir isso daí. Se vocês quiserem, você assina um papel aqui, um documento, né, e assume esse risco. Que se der um problema, a gente sabe quem foi o culpado, quem assumiu esse risco. Isso acontece, ou seja, tem que ter esse jogo de cintura, tem que ter essa análise, essa crítica. Ou seja, o interessante, para resumir, para passar para o papel, ou seja, a gente tem essa aliança, a gente sabe dos problemas, a gente está alinhado com várias equipes e tem toda uma gestão. Se não tiver uma gestão, se você não tiver um apoio do executivo, da diretoria, ou que seja da equipe, quem paga o dinheiro, por exemplo, nenhum ciclo de desenvolvimento vai funcionar em um âmbito corporativo. Agora eu vou passar para o Rafael falar um pouco mais em outros segmentos. Eu esqueci de comentar, eu falei mais ou menos o que a gente fala no IT. O Rafael vai comentar um pouco na parte de service e métodos ágeis também, como a gente trabalha. Bom, gente, o Gustavo até agora falou de uma maneira genérica como é que a Dell trabalha sobre segurança de aplicações. Como o Maurício também disse, o nosso time ele é um time que está dentro do time de IT. Porém, a Dell tem outros segmentos como serviços e desenvolvimento de produtos que, por não estarem abaixo de TI, não seguiriam esse mesmo processo. Porém, como segurança, o Maurício comentou, é uma coisa cross-organization, ou seja, ela transcende as bordas de IT, o time de service e o time de PD tem o seu próprio SDLC adaptado do time de IT. Basicamente, os checkpoints são os mesmos, porém, algumas diferenças básicas, como a introdução nas fases iniciais do que a Microsoft chama de threat modeling, ou modelagem de ameaças.
Não sei se muitos de vocês já ouviram falar aqui, mas basicamente é tu decompor a aplicação de uma maneira que tu consiga especificar as bordas da aplicação, ou seja, onde é que tu tem pontos de entrada e saída de dados, identificar possíveis riscos a serem mitigados numa fase posterior. Sim, basicamente, é o que o time de PG de Services fazem diferente do IT. Por quê? Uma das coisas que é um obstáculo dentro da Dell por não trabalhar modelado a caso de uso, é difícil do pessoal conseguir especificar a caso de uso e fazer modelagem com aqueles diagramas DFD bonitinho. Isso é uma entrada para o Threat Modeling. Né? Então, é uma cultura que a gente conseguiu inserir dentro do PG por ter conseguido iniciar uma coisa bem nova. Né? Quando tu está criando uma coisa do zero, como todo mundo sabe, é muito mais fácil tu inserir tecnologia e complexidade. No IT é uma coisa que a gente está brigando ainda. Desculpa, PG Product Group, né? No caso, é o time da Dell, é a divisão da Dell responsável pela criação de produtos. Sejam hardware, seja software embarcado dentro de notebooks, desktops, servidores. Né? Services, no caso, é o time que suporta a plataforma de serviço, ou seja, quando vocês vão comprar um computador da Dell, vou comprar o Complete Care. O Complete Care é um serviço que a Dell está oferecendo, então tem toda uma plataforma de software embaixo dele que sustenta esse produto. Voltando então, por que o IT não faz isso? Cultura. Então é uma coisa que a gente está tentando inserir aos poucos essa questão da modelagem de ameaças para ter mais um checkpoint auxiliar, que o Gustavo estava falando, assim, todos esses checkpoints que a gente comentou, a gente sempre está procurando maneiras de incrementar a segurança que a gente está colocando dentro do STLC. Um tópico assim que é bem novo na Dell, assim, e se a gente for falar de mercado, também é a questão de desenvolvimento em métodos ágeis. Assim. Todo mundo fala assim da complexidade de inserir segurança em métodos ágeis, e na Dell não é diferente. Jogando bem sincero e limpo, assim, hoje a gente faz o que a gente pode, dentro da complexidade que é tu gerenciar um projeto em métodos ágeis. A gente tem duas fases básicas duas checkpoints básicos que a gente insere dentro de métodos ágeis, que é verificação de código, que o Gustavo comentou, ou seja, é tu ter a parte de revisão enquanto o programador está codificando, ou seja, em tempo real, ele está codificando, mesmo que ele está codificando, ele verifica por problemas de segurança, submete, corrige e tem uma interação muito rápida com o nosso time de segurança. Isso é uma demanda que existe, a gente está bem atento aos projetos de Agile que a gente está inserido. E a questão de teste de segurança. Teste em 2 pontos. Teste tanto do sentido técnico, ou seja, teste de SQL Injection, Cross-Site Scripting, aquele escopo bem técnico de segurança, e teste, como o Gustavo falou, que é um desafio nosso, da questão de tu preencher aquele gap que existe entre teste funcional e teste técnico. Existem coisas, para não ficar sendo repetido como o Gustavo falou, que teste técnico e teste funcional não pegam. Então, assim, tem uma lacuna grave em cima de segurança nesse sentido. Métodos ágeis não é diferente. Então, o que a gente está tentando fazer? A cada Sprint Planning Meeting, quem é mais familiar com o Agile, é aquela reunião que a gente senta com os times e define o que vai ser implementado. Ou seja, a gente tenta revisar cada user story para identificar possíveis riscos, possíveis vulnerabilidades, usando então técnicas de análise de risco, o próprio Threat Modeling, que é uma coisa que a gente está tentando inserir agora, para identificar issues de segurança antes que elas vão para a codificação. Ou seja, é uma revisão de segurança em cima de requisitos que a gente está tentando implementar em cima de métodos ágeis. É bem experimental isso aqui ainda. Assim, a gente tem 2 times aqui no Brasil que estão trabalhando com isso e só. É uma coisa bem nova, a gente espera nos próximos anos e em seguida, quando a gente puder voltar aqui para apresentar a vocês, um case bacana em cima de segurança em métodos ágeis. Bom, lições aprendidas assim, até agora. Né? A inclusão do nosso time dentro do STLC assim, foi fundamental para o crescimento dele. Sabe, a gente, vindo com um ponto de vista de segurança, por mais que tu tenha entusiastas, tu tem o papel de um especialista em segurança apontando, o STLC, como o Maurício Gustavo comentou, ele é de propriedade de uma outra organização. Porém, nós temos uma cadeira permanente dentro desse board que auxilia na revisão desse processo. A cada 2 anos o processo é revisado e a gente tem uma cadeira votante dentro desse board para definir melhorias melhorias.
Sempre trazer a parte regulatória e compliance junto com a gente foi uma base muito boa. Assim, lei é onde é que pega dinheiro. E onde é que pega dinheiro é onde é que a empresa não quer perder. Né? Questão de gerenciamento de exceções, como o Gustavo falou, é muito importante mesmo, porque tendo suporte de escalar para gerência e para vice-presidente, para os executivos, acho que é um dos pontos muito importantes dentro disso, da questão da aceitação de risco. Ter esse suporte foi, eu acho, muito importante. Em 2008, até um negócio bacana que a gente ficou sabendo depois que entrou no time, a gente basicamente novo aqui no Brasil, que em 2008 a gente ganhou o case de implementação de segurança de software do ano em 2008, da Dell. Então, assim, a gente sabe que não é um mundo perfeito, a gente sabe que tem muita coisa para melhorar, mas é o que a gente tenta... Assim, eu estou no mercado há mais ou menos uns 5, 6 anos, assim, e acho que é o case mais maduro que eu já vi na minha vida de segurança de aplicações e implementado numa empresa grande com a complexidade do tamanho da Dell. Sabe? Eu parafraseando o Gustavo, assim, bem bacana que eu acho que ele fala, eu nunca vi tanta complexidade para vender computador. Sim, quem acha que vender computador é fácil não conhece o que a Dell tem por trás suportando essa plataforma de negócio. Né? Obrigado. Eu acho que ainda, se der tempo ainda para algumas perguntas ainda. A gente só queria fazer um pequeno agradecimento, agradecer ao Mike Craig, que é o nosso gerente, né, que foi a pessoa assim que entrou e começou a carregar essa bandeira da segurança do desenvolvimento da Dell. Né, e a gente até usou uma apresentação dele que foi feita no ASP em Estocolmo como base. Então, se vocês quiserem mais informações, está ali a referência. Obrigado. Okay, obrigado. Temos tempo para algumas perguntas. Só gostaria de pedir para as pessoas que quiserem se manifestar, usarem os microfones, se apresentarem, instituição e a pergunta. O microfone aqui, o microfone ali. Vamos ver se tem alguma coisa remotamente aqui. Nelson. Pode fazer a pergunta no microfone, por favor? Pergunta local, né, já que não podemos dizer que é remota, do Nelson Murilo, é se existe análise dos frameworks utilizados. Bom, eu posso responder isso daí uma parte. Essa é um ponto, por exemplo, que eu levantei esse ano, que a gente vai fazer uma reestruturação do nosso time. A partir do ano que vem eu vou assumir a liderança nessa parte de segurança de aplicações mais técnicas. A gente utiliza alguns frameworks proprietários, por exemplo, algumas coisas de desenvolvimento da própria Microsoft. Eu tenho estudos, por exemplo, de querer analisar tipo as bibliotecas do ESAP, lá do ASP, por exemplo. Mas, assim, isso é uma bandeira que eu seguro dentro da Dell. Eu não consigo passar para o pessoal utilizar algum tipo de framework, mesmo que seja interessante pela comunidade, sem ter uma garantia da funcionalidade dele, né? Então, já passar nesse ano agora que vem, pegar esses frameworks, eu gostaria de utilizar esse framework do ASP, porque ele é bem interessante e aí mitiga grande parte dos problemas, mas preciso fazer teste, né? Ou seja, o que a gente utiliza de framework, algumas coisas, respondendo ao Nelson Murilo, alguns controles que tem próprio do framework mesmo. Você está usando .NET, está usando, sei lá, Java, o que seja. E algumas bibliotecas, por exemplo, você pega lá um AntiXSS, um WPE da Microsoft, assim por diante, o que tiver de controle que a gente sabe que a gente tem uma garantia por trás. Provavelmente tem alguém que a gente consegue cobrar. Mas, enfim, agora nesse ano eu quero fazer uma pesquisa mais a fundo em relação a alguns frameworks. Tem o do Apache também, que é bem interessante. E assim por diante. Ok. Mais alguma questão? Não? Então vamos agradecer ao Luiz Gustavo, ao Maurício e ao Rafael. Obrigado. Sim, um minuto. Não, tranquilo, só aproveitar esse tempo aqui, só para falar que a gente fundou um capítulo do ASP aqui em Porto Alegre, aproveitando, a gente fez uma reestruturação aqui no Brasil, para dividir, ao invés de ter um capítulo do ASP globalizado só para o Brasil, a gente fizemos uma reunião e dividimos isso em vários capítulos, né? Um dos capítulos que a gente toca aqui aqui em Porto Alegre. A gente vai sediar também o ano que vem o AppSec, aqui em Porto Alegre, ou seja, um grande evento para trazer para a região. E se alguém tiver interessado em participar e conversar, eu vejo que tem várias pessoas que já estão trabalhando com a gente aqui no capítulo ASP, aqui estou vendo aqui na plateia.
Se tiver mais gente interessada, entre em contato com a gente. Talvez agora, ou no final do GTS, a gente fazer uma reunião sobre isso daí, para alinhar algumas coisas. A gente gostaria de contar com a comunidade aqui de Porto Alegre para ajudar a gente a melhorar o projeto, porque é um projeto que tem uma maior visibilidade em termos de segurança de aplicações. Tá? Só esse recado. Obrigado. Legal, obrigado. Nós vamos já convidando a próxima apresentação. Hoje é um dia, particularmente, que a gente toma bastante cuidado com o nosso tempo, em função de que muitas pessoas têm agendamento de voos e outros compromissos aí que têm que ser seguidos à risca.